O cheiro doce da ruda, penso em Buda, calmo. Começa agora a Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio. E aí, gente, tudo bem? Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com a advogada Alessandra Devulski. Oi, Alessandra, tudo bem? Olá, tudo jóia? Bem-vinda ao nosso episódio 111, Alessandra. A Alessandra é doutora em Direito Econômico e Financeiro pela Faculdade de Direito da USP, é mestre em Direito Político, professora na Universidade de Quebec, em Montreal, e ela é cofundadora e diretora jurídica do Instituto Luiz Gama. Atualmente também é diretora-geral do organismo Corporação de Desenvolvimento Comunitário de Côte-de-Neige, em Montreal, e ela é autora do livro Colorismo, da coleção de feminismos plurais da editora Jandaíra. E é sobre essa obra que a gente vai conversar com ela hoje. Então, Alessandra, a gente queria te pedir para começar contando um pouco do livro, né, do seu interesse também pelo tema, e se possível você já explicar para quem está ouvindo a gente o que é o colorismo, né? Bom, mais uma vez, muito obrigada, Bianca, Luiz, pelo convite. Eu sou uma admiradora do podcast de vocês e, como eu havia dito, para mim é realmente um prazer e uma honra. Escrever o livro era um compromisso que eu tinha, não só comigo e com a minha família, mas também com o Brasil, né? Então, um convite para escrever o livro corresponde bem a uma certa necessidade que eu tinha de escrever sobre o racismo, mas escrever sobre o racismo especificamente sobre um fenômeno que é muito importante em uma sociedade altamente miscigenada, como é o caso do Brasil, que é a questão do colorismo, né? De como é que, e aí tentando aqui dar um conceito assim bem rápido sobre o que é o colorismo, que é um fenômeno ligado, obviamente, a uma tecnologia, a gente vai dizer assim, do racismo, que hierarquiza, né, que segmenta a população negra de acordo com critérios oriundos da supremacia branca, né, de uma ideia de hierarquia racial, na qual a supremacia branca é o elemento que dita a ordem e dita os estereótipos nos quais nós devemos nos integrar. Então, em uma sociedade como a brasileira, com 56% de negros, dos quais 46% de negros claros, né, aquilo que o IBGE chama de pardos, e de 9,3% de pretos, aquilo que, né, eu considero negros de pele escura, né, que estão mais associados ao fenótipo associado à africanidade. É uma sociedade com essa composição, para ser organizada, precisa se utilizar do colorismo para disciplinar, vamos dizer assim, os corpos e organizar politicamente uma sociedade profundamente racializada, né? Então, eu que sou uma negra de pele clara, tive, como é que eu posso dizer, as experiências, vamos dizer assim, necessárias. Fui sociabilizada como negra, mas compreendendo muito cedo que havia uma hierarquização dentro da comunidade, e eu acredito que esse debate é fundamental para a gente poder superar e compreender, antes de tudo, como é que o racismo se organiza no Brasil. Legal, Alessandra, para a gente aí entender então como é que esse colorismo ajuda aí na organização da nossa sociedade, seria interessante a gente fazer um resgate histórico aí, né, das bases coloniais desse colorismo, e também de como isso também está imbricado com o surgimento do próprio capitalismo, né? Não só no Brasil, mas no mundo como um todo, né? Eu acho que, antes de qualquer coisa, é sempre importante dizer que o colorismo, assim como é o caso do racismo, são ideologias, são políticas, né? São ideários e são projetos, claramente, que são oriundos dos processos de colonização, né? Então, é evidente que em um momento muito específico, no século XVI, quando você começa com todos os processos, né, das empreitadas marítimas, né, da expansão marítima e da invasão das Américas,
o fato de que a organização econômica do mundo, por meio da colonização, e que se utiliza dos plantations, e a própria fase, né, que o capitalismo vivenciava naquele momento, um capitalismo mercantilista, eu não podia simplesmente sequestrar pessoas de um outro continente, levá-las à força a um outro continente atravessando o mar, se não houvesse uma ideologia muito forte que justificasse a superioridade de um grupo sobre o outro. Portanto, a ideia de hierarquização racial é uma ideia que é absolutamente necessária para se poder subjugar um povo, para se poder invadir um continente e utilizar uma massa de mão de obra tão enorme, né? Existem pesquisas que vão falar em 3 milhões, 5 milhões, 7 milhões de escravizados, né? No Brasil em determinado momento, com o tráfico negreiro. E tudo isso precisava ter como justificativa algo que permitisse ver essas pessoas como pessoas que fossem hierarquicamente inferiores. Portanto, o tráfico negreiro, que é um grande boom econômico para os países coloniais, né, que colonizam tanto a África como as Américas, se deparam com um problema racial posteriormente, que é o fato da questão absolutamente numérica, né? Como é que você impede que uma grande massa de pessoas escravizadas não se rebelem de uma forma sistemática e coloquem a ordem econômica e a ordem política em jogo, em risco? Portanto, o racismo ele atua muito nesse poder de disciplinização desses corpos e de organização, vamos dizer assim, da ideia de revolta e da ideia de emancipação, de liberação, mas, como nós sabemos, a miscigenação ela não se dá por um ato romântico, né? Não se dá porque o colonizador cai de amores por negras escravizadas, né? A miscigenação ela se dá de uma forma violenta e ela se dá inicialmente por estupros sistemáticos de mulheres negras escravizadas e de mulheres indígenas escravizadas e subjugadas. Portanto, no Brasil, a miscigenação ela tem como mote, ela tem como origem a subjugação completa do corpo da mulher. E eu acho que isso é um elemento que a gente nunca pode perder de vista, né? Não é à toa que até hoje, nas pirâmides, né, sociais que nós vemos de sociedades racializadas, as mulheres continuam, né, na base da pirâmide, ainda mesmo abaixo de homens negros, porque existia uma sobreposição de opressões nas quais a gente vê aí o entrecruzamento entre classe, entre raça e entre gênero. Portanto, a ideia de miscigenação no Brasil, ela é uma ideia que é muito associada a uma ideologia de melhoramento da raça, né? De branqueamento sistemático da população e que não está adstrita ao período da colonização, é um momento da história do Brasil que não foi superada sequer na nossa vida republicana. Nós tivemos até pouquíssimo tempo atrás, na era Vargas e durante a ditadura militar, políticas absolutamente contundente, de uma forma muito contundente, racistas, que promoviam uma ideia institucional de branqueamento da população. Um exemplo muito claro disso são as políticas, por exemplo, que foram implementadas durante todo o governo Vargas, que era de restringir, se não proibir, a entrada de pessoas oriundas do continente africano e de promover de uma forma sistemática, de facilitar a entrada de europeus no território brasileiro. Inclusive, havia um decreto na década de 40 que determinava até entrevista do estrangeiro, né, para ter certeza que a declaração de que ele era branco era de fato verdade e que a gente estava então recebendo no território brasileiro o chamado imigrante ideal, que é o imigrante branco europeu. Portanto, isso se vê também, de uma forma muito recente, durante a ditadura militar, e eu sou matogrossense, né? E Mato Grosso é um exemplo muito claro de como todas as políticas de colonização, né, que se deram durante a década de 60 e 70, elas se dão promovendo a compra facilitada, subvencionada pelo Estado ditatorial brasileiro, de porções de terra no norte de Mato Grosso,
para fazer expansão da soja, para derrubar a floresta, e era algo que se compreendia como a única forma e é muito irônico e triste dizer isso, né? O governo da época falava em ocupação dos grandes vazios territoriais brasileiros. O território não estava vazio coisa nenhuma. A gente está falando de terra indígena, nós estamos falando de povos tradicionais que ocupavam essas grandes porções de terra de uma forma tradicional há séculos, nós estamos falando de comunidades quilombolas estabelecidas há séculos. Portanto, o governo ditatorial, quando ele promove, né, essa colonização, porque eram colonizadoras, várias cidades em Mato Grosso, Sinop, Canarana, Juína, Juara, Porto Jofre, eu poderia dar vários exemplos, são cidades que foram artificialmente construídas por meio de empreitadas, de empresas colonizadoras, como eram chamadas, que traziam as famílias do sul para ocupar esses espaços, plantar soja, plantar milho, fazer agricultura ligada ao latifúndio, ligada a grandes porções de terra, em detrimento de um modelo familiar que institucionalmente e culturalmente era muito valorizado em Mato Grosso e que decai por conta de um outro modelo de desenvolvimento. Mas o que eu sempre gosto de ressaltar é que esse modelo de desenvolvimento, entre aspas, né, porque vários autores, inclusive Celso Furtado, vão entender que isso é um modelo de subdesenvolvimento, porque eu estou promovendo a ideia de que o Brasil deve ser o celeiro do mundo, que o Brasil deve exportar commodities em detrimento de tecnologia, em detrimento de outras atividades que são mais interessantes socialmente, né, para a sociedade como um todo, para diminuir as desigualdades sociais, mas essas atividades institucionais de subvenção dessas terras e que promovem esse tipo de ocupação territorial, elas estão profundamente calcadas de uma ideia racialista de que esses colonos, provenientes de um processo de colonização, entre aspas, né, mas na verdade o que é a promoção de uma imigração para o Brasil oriunda da Europa, portanto colonos de origem italiana, alemã, polonesa, ucraniana, são trazidos para Mato Grosso porque eles vão melhorar a população. São eles que vão trazer o desenvolvimento necessário no Brasil, para o Brasil e para Mato Grosso, porque é a mentalidade de que o europeu tem mais capacidade, tem mais competência, trabalha de uma forma mais eficiente. Então, é uma forma racializada de se desenvolver o país, e racista, de fato. Portanto, o colorismo, sobretudo que seja em Mato Grosso, em São Paulo, no Rio, é essa institucionalização, né, de uma segmentação da comunidade negra, na qual quanto mais o negro é miscigenado, no sentido de que se aproxima de um fenótipo europeu branco, ele tem mais consideração na sociedade, ainda que seja considerado negro e que seja discriminado. Portanto, o negro de pele clara, ele sofre racismo e ele está, infelizmente, sujeito, né, às discriminações relacionadas a uma sociedade racializada de uma mesma forma que o negro de pele escura, mas é a natureza, é a maneira pela qual o branco se relaciona com este negro de pele clara que se dá de uma forma um pouco diferente. Portanto, eu acho que é bem importante colocar essas distinções para a gente não achar que o colorismo está dizendo, ou que o colorismo afirma que, né, o colorismo, a ideia de colorismo significa que a gente quer segmentar a comunidade negra. Ao contrário, a gente quer compreender de que modo, infelizmente, a comunidade negra introjeta, internaliza essas ideias de superioridade dentro, né, nas suas esferas internas. E, sobretudo, compreender que o colorismo não é uma criação da comunidade negra, é uma criação da supremacia branca. E antes de fazer a próxima pergunta, só queria acrescentar nas suas listas de cidades do norte uma que me chama muito a atenção, que é Porto Alegre do Norte, que, enfim, foi nessa mesma lógica, mas só para lembrar. E aí a nossa próxima pergunta é justamente para você contar um pouco como o colorismo se expressa dentro das comunidades negras. Eu não vejo problema nenhum em responder essa pergunta, mas eu sempre gosto de iniciar essa resposta lembrando que o colorismo não é uma invenção da comunidade negra, ela é simplesmente uma constatação de como é que a gente hierarquiza
a comunidade negra de acordo com o ideário supremacista branco, que não é oriundo, não é criação da comunidade negra, mas o que acontece, é obviamente natural que aconteça, é que a comunidade negra se veja segmentada e veja que certas oportunidades que são quase que interditadas ao negro de pele escura, quando existe a possibilidade, né, de criação, por exemplo, de uma política pública ou de uma empresa, por exemplo, que abre um processo seletivo, como é que a gente vai dizer isso, que valorize a diversidade racial brasileira, a gente percebe sistematicamente que negros de pele clara têm um trânsito mais fácil. Então, existe, infelizmente, uma certa instrumentalização, às vezes, da ideia de diversidade racial, como se negros de pele clara fossem aqueles que tivessem o condão ou como é que eu posso dizer, a representação da comunidade negra. Então, revistas, processos seletivos em empresas, concursos públicos e a própria ocupação, né, do espaço público e a organização dos nossos espaços também privados, né, dos nossos espaços familiares, acabam sendo ditados por essa ideia de que black is beautiful, but, né, ser negro é bacana, é legal, mas nós temos, como pessoas racializadas, né, como pessoas que são sociabilizadas em um país profundamente racista, a gente, de uma forma quase que natural, reproduz a ideia de que tal negro é bonito porque ele tem algum tipo de miscigenação. Esse negro essa mulher negra, ela é bonita porque ela tem os traços finos, né? Por que a gente fala isso? Porque a gente valoriza conscientemente e inconscientemente o arquétipo branco, mas isso para falar estritamente em termos de conceito estético e de beleza, mas existe também uma carga política muito forte, que é o fato de que, considerando que negros brancos é ótimo, negros de pele mais clara, negros que têm na sua família avós brancos, esses negros, eles portam traços que evocam essa miscigenação e que tornam a sua passagem em certos círculos extremamente fechados e extremamente interditados para o povo negro, torna esse acesso facilitado. Então, eu estou falando de vantagens, eu não estou falando de privilégios. Porque a ideia de privilégio, em uma sociedade racializada, ela está distrita ao ser branco, né? Porque ser branco é ser a regra. E ser negro é aquele ponto fora da curva, é a exceção. Portanto, tudo aquilo que te leva, como negro, a ser associado a algum elemento ligado ao arquétipo europeu, traz algumas vantagens. E eu acho que a importância de se discutir o colorismo no Brasil é a de compreender esse fenômeno no interior da comunidade e não permitir que uma ideia supremacista branca, que é uma ideia de hierarquização racial, que é profundamente eugênica também, né, que está muito associada à ideia de eugenismo, à ideia de que certas características são características subhumanas, animalescas, né, isso é algo muito comum em sociedades racializadas. Portanto, compreender o colorismo é negar nos organizarmos entre negros desta maneira, reproduzir a ideia do colorismo como se a miscigenação fosse algo a ser celebrado, como se fosse algo que nos salvasse de uma condição menor ou de uma condição inferior. Então, eu acho que é um debate difícil, é um debate que abre feridas profundas como é que eu posso dizer, no ideário, mas na forma pela qual nós aprendemos a nos organizar no Brasil. É um pouco olhar
para o espelho e reconhecer que certas hierarquizações existem, inclusive, dentro da própria comunidade negra. E eu acho que é só compreendendo esses fenômenos, eu estou bem convencida disso, é que a gente consegue avançar com a pauta antirracista de uma forma realmente conjunta, coletiva, né? Não dá para falar em antirracismo deixando uma parcela dos nossos irmãos e das nossas irmãs para trás. Alessandra, a gente queria na sequência ainda aprofundar essa questão dos desafios que o colorismo coloca aí para a luta antirracista, mas antes eu queria te perguntar sobre o mercado de trabalho. Como é que o colorismo se expressa no mercado de trabalho e como é que ele ajuda, na verdade, a manter a exploração ou a fortalecer a exploração no capitalismo? Eu acho que é sempre muito importante, tem uma passagem do livro que eu menciono justamente, o David Harvey, que é o fato da desvalorização do trabalhador estar no centro, né, da organização, vamos dizer assim, do capital. Portanto, da mesma forma como mulheres foram integradas no mercado de trabalho, porque havia uma necessidade do capital de consumo e de criação de mão de obra depois da Revolução Industrial, essas inserções, essas inclusões, vamos dizer assim, não são, claro, inclusões e espaços que são conquistados pela luta feminista, né, pelo fato da gente querer estar além, ocupar além do espaço doméstico, né, de ocuparmos o espaço público porque ele nos pertence, mas havia um contexto econômico no qual essa inserção podia se dar, né. Portanto, a própria abolição da escravidão, a própria questão, né, do fato de por que foi tão tardia, por exemplo, a abolição da escravidão no Brasil, elas estão relacionadas à forma como o capital ele se organizou no Brasil, né? E uma vez abolida a escravidão nas Américas, você tem um grande contingente de pessoas que fazem uma pressão muito forte dentro do mercado de organização, inclusive da massa salarial, né? Portanto, para o capital é altamente interessante se utilizar do instrumental racista, do instrumental do colorismo, para hierarquizar os trabalhadores e promover uma política de baixa salarial, né? Ou seja, eu posso me dar ao luxo de não conceder certos benefícios trabalhistas, porque eu tenho um contingente enorme de pessoas que sistematicamente foram apartadas do mercado de trabalho, sendo que, né, são descendentes, né, de pessoas que sequer tiveram a possibilidade de adquirir propriedade porque eram consideradas coisas. Portanto, enquanto famílias brancas tiveram a possibilidade durante os séculos de legar propriedade e herança para os seus, famílias negras, infelizmente, só conseguiam legar dívidas e pobreza, porque sequer tiveram salário durante séculos e depois eram basicamente proibidas de sequer conseguir ter propriedade privada, né? Basta, mais uma vez, falar do exemplo matogrossense, de famílias que estavam estabelecidas em áreas durante mais de 3 gerações, eram expulsas de uma forma extremamente violenta do território, porque o Estado brasileiro entendia que agora o modelo de desenvolvimento era o modelo do latifúndio promovido por pessoas migrantes da Europa que traziam saberes diferentes, né, de cultura e de agricultura. E isso leva essas pessoas, né, a perderem suas terras, a irem para as zonas urbanas em uma absolutamente precária para elas e seus filhos. Então, todo esse processo é um processo que nos deixa muito mais à vontade de olhar o cenário atual de organização do mercado de trabalho e perceber o porquê grandes diretorias, CEOs, todos os postos decisionais, vamos dizer assim, são ocupados majoritariamente, como a gente diz, majorité écrasante, mas uma maioria realmente avassaladora de brancos, enquanto postos precários são costumeiramente ocupados por pessoas negras, sejam elas de pele
clara ou de pele escura, sejam elas com algum grau de miscigenação ou com um arquétipo profundamente associado à africanidade, mas são negros, né? E perceba, se eu olho, por exemplo, todo o argumento da terceirização, por que a terceirização era algo que era fundamental para o Brasil em determinado momento, regulamentar a terceirização? Porque nós estamos falando de um enorme contingente de trabalhadores, que é aqueles que nós chamamos, né, o precariado. O precariado no Brasil é negro. Portanto, flexibilizar, que no Brasil significa retirar direitos e garantias trabalhistas, é passável, né? É possível, porque esse contingente de pessoas é um contingente de pessoas negras que estão numa posição política e economicamente mais vulneráveis dentro da sociedade brasileira. Certo, Alessandra. E você podia explicar para a gente como o colorismo afeta os negros de pele clara? Tem no início do livro você fala uma coisa interessante, né? Que cria-se barreiras ideológicas no interesse natural que todo ser humano tem de compreender as suas origens. Então, eu queria que vocês comentasse para a gente que tipo de consequências tem para as pessoas negras de pele clara. Veja, eu acho que essa é uma parte difícil de ter escrito, né, do exercício de escrita do livro, que é o fato de fazer esse olhar para dentro, né? É sempre mais fácil olhar as estatísticas e fazer a pesquisa, né, daquilo que já foi escrito e, enfim, da literatura em torno das questões raciais e do colorismo, do que olhar para dentro, né? Olhar para dentro é sempre o processo mais doloroso e é aquele que a gente deixa por último. Mas ser negro no Brasil é se colocar diante de uma sociedade que nega a sua história e que nega o valor da sua contribuição para a sociedade brasileira. E isso é uma coisa que é muito difícil, né? Como é que um país pode ser estruturado na invisibilização da contribuição fenomenal que a comunidade negra deu para o desenvolvimento do país? Isso só se faz por meio de uma política perversa de apagamento mesmo das nossas contribuições e das nossas raízes culturais, né? Não é à toa, né, que Rui Barbosa, a Águia de Aia, determina a queima dos arquivos da escravidão, né, por receio e por temor que os proprietários, né, que os senhores de escravos fizessem pedidos sistemáticos na justiça brasileira de indenização pela perda de suas propriedades, né? Quando ele faz isso, ele faz para proteger, entre aspas, o Estado brasileiro de uma possível falência, né? Porque havia um argumento jurídico possível, né? Dentro dessa sistemática escravocrata, mas havia também hoje havia também, mas e nós sofremos as repercussões disso, é o fato de um apagamento da nossa memória, né? Como é, o negro brasileiro, ele tem dificuldade de saber de que lugar da África os seus ancestrais vieram, ou de quais comunidades eles pertenciam, de quais regiões, né? Eles foram sequestrados. E isso causa um problema muito dolorido para a comunidade negra, que é o fato de precisar estabelecer sua identidade associada à escravidão, porque é como se fosse um marco inicial, né? E o nosso marco inicial não é a escravidão, o nosso marco inicial é a África. E isso foi rompido, isso nos foi negado. Por isso é muito importante todo o processo de revalorização e de se readquirir, né, de algum modo, e historicizar como é que nós chegamos no Brasil, né? A valorização das culturas, das religiões de matriz africana, a nossa contribuição para a língua portuguesa, da forma como ela é falada e escrita no Brasil, tudo isso tem uma grande repercussão, né, desse contingente de milhões de africanos trazidos para o Brasil sob a condição de escravidão. E eu acho que negros no Brasil, e isso é um problema da diáspora africana em muitos outros países, é crescer em um não lugar, né? Você
é brasileiro, da mesma forma como você é estadunidense, mas você se sente estrangeiro dentro do seu próprio país. Mesmo se no caso brasileiro você faça parte de 56% da população, né? Olhar para a TV e não se ver como... Hoje a gente tem muito mais negros na televisão, nas propagandas, e isso é um processo, isso é um ganho das reivindicações e da luta política da comunidade negra. Isso foi algo arrancado, né? Isso não foi algo concedido. Mas a maior parte das mulheres e dos homens da minha geração cresceram sem qualquer tipo de possibilidade de se ver na TV, nas revistas. Então você precisa construir a sua identidade em cima quase que do nada. Você precisa ir buscar. Eu, como, né, que enfim me escolarizei em Mato Grosso, fui ouvir falar de quilombos, eu já tinha mais de 20 anos. Não é normal que numa sociedade como é a brasileira, com a quantidade de revoltas e de movimentos políticos extremamente bem organizados, estruturados, de grandes estratégias políticas, como é o caso do quilombo Mata Piolho em Mato Grosso, como é o caso do Quilombo de Palmares, como é o caso da revolta dos Malês também na Bahia. Tudo isso indica para a gente o grau de organização da comunidade negra durante, inclusive, a escravidão, e que foi absolutamente apagado e negado, né, a comunidade negra como elemento de construir a sua identidade. Portanto, é a partir, eu diria que o MNU, por exemplo, que é o Movimento Negro Unificado, durante a década de 60 e 70, tem esse condão de reorganizar a nossa história, de promover esse resgate daquilo que nós somos, para que a gente possa ter orgulho da nossa negritude, nos vermos como negros e reivindicarmos a nossa posição, que não é uma posição... não é uma posição nem inferior e nem superior. O que a gente quer é uma posição que seja de igualdade, de discutir nossas questões estruturais no país de igual para igual. Pensando na luta antirracista, Alessandra, como o colorismo pode afetar, não sei se funcionar como um fator que desagrega as pessoas nesse combate ao racismo? Uhum. E isso eu acho assim que é o efeito, sabe, Bianca, perverso do colorismo, que é o fato de você instrumentalizar e criar tokens mesmo, sabe, dentro da comunidade negra, como se determinadas pessoas representassem a comunidade negra e que uma vez que elas ocupem um determinado posto de poder, que a luta está ganha. Não, a luta não está ganha. As favelas, os bairros periféricos, né, a maior parte das mortes violentas sob a mão da polícia são de jovens negros assassinados, mulheres negras sofrem violência obstétrica, têm dificuldade de acesso a determinados mecanismos de consultação de saúde dentro do SUS, porque são negras. Tudo isso vem dessa organização da sociedade que distribui, vamos dizer assim, os afetos, a atenção e o respeito de acordo, infelizmente, com a tonalidade de pele e com o pertencimento racial. Agora, eu acho que o efeito mais perverso disso é quando a comunidade negra cai na armadilha, vamos dizer assim, de reproduzir os efeitos do colorismo, né, e de nos olhar, e de começar a nos olhar de uma forma hierarquizada, como é esse olhar construído, né, pelo outro, que é o branco, né, e eu acho que o mais difícil dentro da comunidade negra é romper, porque o que a gente precisa mesmo é de rompimento, é de romper o elo reprodutivo de uma ideia de supremacia racial. A gente sabe que biologicamente a ideia de raça é uma ideia falsa, é uma ideia falseada, enfim, é oriunda justamente da pseudociência ligada à eugenia. A gente sabe que não existe distinção biológica importante nenhuma entre raças. A ideia de raça é um conceito cultural, é um conceito histórico, é um conceito que responde a uma necessidade do capital em determinados momentos e que ainda responde hoje, porque é interessante segmentar trabalhadores e dar certos privilégios a algumas minorias e para outras não. Portanto,
eu acho que a perversidade, vamos dizer assim, do colorismo, quando ele é adotado pela comunidade negra, é quando a gente começa a nos olhar entre nós com esse crivo, com essa lente da supremacia branca. Portanto, acho que a gente passou na década de 60, 70, 80 por um movimento muito importante, que era um movimento de revalorização da nossa negritude, de nos considerarmos negros, né? Porque a gente tinha medo, né? Medo porque se considerar e ser lido como negro no Brasil significava sofrer violência, significava ser apartado sistematicamente da sociedade de oportunidade de emprego, de ascensão social, de estudo, de afeto. E é muito recente no Brasil essa revalorização do que é ser negro, né? Dessa revalorização das nossas raízes africanas e indígenas também, né? E o que eu acho que é fundamental na compreensão do colorismo como um instrumental de emancipação e não de reprodução do ideário supremacista racial é de romper com a ideia de que ser negro tem uma conotação que pode ser mais aceitável se existe miscigenação, se existe traços oriundos da europeanidade. Não, ser negro é ser diverso, porque a miscigenação, ela é um dado, ela tem uma origem violenta, ela tem uma origem que é, como é que eu posso dizer, que não foi uma escolha, né? A miscigenação, ela é uma constatação hoje na sociedade brasileira. Os negros de pele clara, que são chamados pelo IBGE de pardos, fazem parte, né, de 46% da população. Não é algo negligenciável, muito pelo contrário. Mas dada essa constatação, se permitir compreender, né, se permitir ver como negro no Brasil, significa olhar para a comunidade que é diversa e que não é só composta de pessoas negras de pele clara, que é composta também de negros e negras de pele escura, de perceber que na luta antirracista, a luta antirracista só faz sentido se nós pudermos incorporar essas pessoas também nos postos decisionais, nos lugares de protagonismo político e econômico, para apresentar soluções de desenvolvimento para o país que correspondam a uma realidade que, em muitos casos, só é vivenciada por negros de pele escura. Alessandra, eu queria incluir aí uma outra dimensão dessa questão, que é a questão de gênero, né? Eu queria te perguntar quais são as diferenças do colorismo para homens negros e para mulheres negras, e aí, se possível, pedir para você complementar também falando sobre a importância do feminismo negro, né? Eu acho que, como muito bem disse Lélia Gonzalez e Angela Davis, bem antes de mim, e Jamila Ribeiro também, e é importante a gente perceber que as opressões, elas não se dão de uma forma apartada, né? Elas se dão por meio de um fenômeno de vasos comunicantes mesmo, e as opressões se sobrepõem. Portanto, eu, por exemplo, tive a oportunidade de estudar em escolas privadas, né? Eu tive a oportunidade de ir para a universidade, eu tive a oportunidade de fazer mestrado, de fazer doutorado, e eu tenho um privilégio de classe, que não pode ser ignorado dentro daquilo que eu conquistei. Claro que eu tenho meu esforço, meu trabalho, mas existe um privilégio que foi exercido. No entanto, contudo, todavia, né, ser negra e ser mulher cria para você, para qualquer pessoa, na minha posição e na posição de tantas outras mulheres negras, certas barreiras que não vão ser vivenciadas por um homem, por conta do sexismo e da misoginia que fazem parte de uma sociedade sexista, como é o caso do Brasil, de uma sociedade que é patriarcal, né, e que é oriunda claramente da ideologia colonizadora, na qual a mulher estava relegada
ao espaço doméstico e que a mulher negra estava relegada à senzala, né? Então, a mulher negra, no processo de colonização, quando participava do espaço da Casa Grande, ela participava dentro de uma situação de absoluta subalternidade e se sujeitava sem qualquer tipo de possibilidade de vontade, né, de exprimir vontade, de se expressar desejo, dentro da Casa Grande. E quando a gente, infelizmente, olha ainda a organização da sociedade brasileira atual, a gente percebe isso muito bem representado pela racialização de empregadas domésticas, né? O trabalho doméstico no Brasil é extremamente desvalorizado porque também é exercido por essas mulheres negras. E nós nos acostumamos, nos habituamos, porque faz parte da nossa cultura, de aceitar que um trabalho extremamente importante, que é o trabalho de organização de uma casa, de cuidado dos filhos, seja mal remunerado, seja super explorado, porque ele é exercido sistematicamente por mulheres negras. Isso não quer dizer que homens negros não sofram racismo e discriminação, né? A gente vê claramente, por exemplo, os dados do Covid-19, que indicam que homens negros têm uma mortalidade mais alta. Por quê? Porque estão expostos aos postos de trabalho mais precários, os trabalhos mais duros, nos quais as condições não são dignas e que o contágio do vírus se torna mais eficiente, se torna mais facilitado. E são negros que trabalham, às vezes, muito mais que 8 horas por dia e que vão se sujeitar, obviamente, a serem infectados. Negros, por exemplo, no Brasil, são aqueles que mais morrem por mortes violentas e, sobretudo, quando há um conflito com a polícia. Então, todos esses elementos nos mostram que a racialização, ela atravessa com a mesma força homens e mulheres, mas os espaços, as instâncias, a natureza dessas discriminações acontece de uma forma distinta, né? Por quê? Porque a nossa sociedade, ela se organiza dando espaços para certos homens, né, com certos arquétipos, e para as mulheres, especialmente mulheres negras de pele clara, existem facilidades, vamos assim dizer, que não são dadas a mulheres negras de pele escura, especialmente no ambiente de trabalho. E não é, mais uma vez, o colorismo ele não se restringe tampouco exclusivamente à questão do tom da pele. Por isso que eu não gosto do termo pigmentocracia, porque dá a impressão que o colorismo ele só se restringe à questão do tom da pele. O colorismo, ele se restringe ele, na verdade, não se restringe, né? Ele está associado aos traços da africanidade, que estão relacionados ao cabelo, estão relacionados à largura do nariz, à grossura dos lábios, tudo aquilo que culturalmente nós associamos à africanidade, mesmo se, quando nós vamos até o continente africano, a gente perceba que as próprias africanidades lá são absolutamente diversas, e que um sudanês é diferente de um senegalês, que é diferente de alguém que nasceu na Mauritânia, e assim por diante. Mas nós temos todos o arquétipo da africanidade, que não é que é o arquétipo, né, dentro da organização cultural que nós vivemos, um arquétipo distinto, né, no outro polo daquilo que nós entendemos como branco. E esses arquétipos influenciam a forma pela qual nós vemos homens e mulheres. Mas veja, homens, né, o arquétipo do viril, né, do homem que é forte, do homem que se coloca em determinado espaço, é algo que facilita o exercício de determinadas tarefas e atividades e o exercício de certos papéis a homens negros, e esses papéis são negados às mulheres negras porque são mulheres. E a isso se sobrepõe, posteriormente, a ideia de que a essas mulheres nós não associamos outras características que, dentro do contexto da feminilidade e do mundo feminino, são importantes, que é o afeto, que é a doçura, que é a delicadeza, que são conceitos que nós não atribuímos a mulheres negras, porque a africanidade, dentro da ideia da supremacia branca, ela é vilanizada, ela é associada a características animalescas que estão no polo oposto daquilo que nós
valorizamos no mundo feminino e que nós vamos conseguir valorizar em mulheres brancas, mas que vamos negar sistematicamente a mulheres negras. E isso se relaciona, infelizmente, à economia dos afetos e à própria oportunidade de trabalho. Alessandra, eu queria que você falasse um pouco da importância e da contribuição do feminismo negro nesse debate, né, nessa luta, porque tem uma questão interseccional que você tem que colocar gênero, raça dentro dessa análise, né? Não dá para ignorar nenhum nem outro, né? Sim, eu acho que e eu sempre digo para a Djamila e digo enfim, para tantas mulheres importantes hoje no cenário nacional, do quanto foi importante e é importante para a nossa geração nos afirmar como mulheres que existem de uma forma complexa, que não é simplificada e muito menos restrita ao seu corpo, à sua sexualidade, né? Mulheres negras foram sistematicamente associadas a uma hipersexualidade ligada a esse passado colonial de exploração do corpo, né? De se pensar o corpo negro feminino como corpo à disposição do desejo e da libido alheia. E por isso é tão difícil para mulheres negras se estabelecerem possivelmente em instâncias universitárias, em instâncias de poder, porque o imaginário coletivo, vamos dizer assim, do brasileiro, nos coloca num lugar de subalternidade do qual dificilmente a gente consegue se retirar ou se autoafirmar sem comprar algumas brigas, né? Então, assim, conversando com amigas e com colegas negras, a gente percebe que todas nós tivemos no nosso percurso acadêmico, universitário, profissional, ocasiões nas quais nós precisamos romper com determinados paradigmas, porque ou a gente criava o desconforto, ou a gente continuaria seguindo aquele papel que é confortável para o outro, né, de subalternidade, mas que para nós é muito violento, sobretudo quando a gente sabe que pode fazer muito mais e melhor. Então, eu acredito que o feminismo negro ele é imprescindível em uma sociedade como a brasileira, porque na nossa pirâmide social, as mulheres negras, elas são a base da pirâmide. Elas são aquelas que ganham os menores salários. Elas são as chefes de família, né, com tantas casas como é que eu posso dizer, de lares monoparentais, né, mas são essas mulheres que exercem esse papel, muitas vezes sozinha, de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, e ainda assim, com todo esse protagonismo nas suas vidas, elas são consideradas ineptas e incapazes de gerenciar uma empresa ou de coordenar um trabalho, né? E o feminismo negro ele veio para permitir que essas mulheres encontrassem eco em meio às outras, né, ao partilhar suas histórias, a compreender a razão pela qual é tão difícil ascender socialmente sendo uma mulher negra no Brasil. Não é porque nós somos incompetentes, mas é porque a sociedade foi historicamente estruturada para nos relegar ao espaço doméstico. Portanto, superar essa condição, ela tem como pressuposto compreender a organização da sociedade e nos colocar como protagonistas da nossa história, em detrimento daquilo que nos é imposto como um modelo que não cabe mais, que efetivamente não cabe mais. Uhum. Alessandra, antes você falava que o racismo e o colorismo muito fundamentado na africanidade, nos traços negros, mas no livro você traz também a dimensão indígena, né? Eu queria te perguntar isso, como é que a dimensão indígena, como é que ela tem que ser trabalhada nesse debate aí sobre o colorismo? Sim, eu acho que a gente viveu e vive ainda muito uma certa invisibilidade indígena, né? Porque quando a gente fala dos 46% de pardos, segundo o IBGE, que são de negros claros, efetivamente existe uma composição, existe uma contribuição indígena imensa dentro desses 46%. Mas o genocídio indígena do Brasil ele foi tão violento que ele conseguiu apagar e nos furtar
vamos dizer assim, a nossa relação com a cultura indígena. E eu acho que um dos campos muito importantes da luta antirracista no Brasil e no mundo é a criação cada vez mais forte desse elo, né, de comunidades indígenas e de comunidades negras. Então, eu queria te perguntar sobre a importância da perspectiva anticapitalista também, para a gente fechar aí, né, a chave, né, das opressões, e qual é a importância, né, de se trabalhar na perspectiva anticapitalista para pensar a superação do colorismo também. Uhum. Eu realmente estou muito convencida, depois desses anos de pesquisa, que a luta antirracista e a superação do colorismo, ela só se dá por meio de um rompimento, realmente, com a organização da sociedade que priorize o capital, e especialmente hoje o capital financeiro, em detrimento daquilo que nós entendemos como uma sociedade igualitária e justa. Né? Não dá para pensar em abolição, em emancipação, em libertação do racismo, do colorismo, das opressões de gênero e das opressões, obviamente, de classe, sem repensar o nosso modelo. Acho que nossa grande falha é perceber o capitalismo como se não houvesse, como se fosse a forma última e única de se organizar sociedades. Existem outras formas de se organizar a sociedade, existem outras maneiras, inclusive históricas, pelas quais o mundo já passou, em que as sociedades não eram organizadas para permitir que somente uma pequena parcela da população fosse beneficiada em detrimento da morte de tantas. Então, sobretudo no mundo de uma necropolítica muito aprofundada e generalizada, nós não podemos hoje pensar a luta antirracista desassociada da luta anticapitalista. Perfeito, Alessandra. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada, e vocês, e mais uma vez, parabéns pelo podcast. Eu realmente estou bem feliz de participar dessa conversa com vocês. Bom, estamos chegando ao final de mais um Guilhotina. A gente agradece demais a Alessandra. E acho que é isso, né, Bianca? É isso, gente. Foi muito massa esse episódio sobre um tema que tá super... enfim, que carece mesmo de mais informação, enfim, para contribuir com o debate. É isso. Até mais, pessoal. Até semana que vem. Até semana que vem, gente. Falar demais, chiclete a zeta. Chama o Samu e ensina pra esse comédia. Respeitar nossos princípios. Tem mais Deus pra dar que cês tudo no pinico. Antigamente resolvia na palavra uma ideia que se trocava, o respeito que se bastava. Gero é vil, tio Geri, um instinto viril. A R15 é mato e os moleque tão de fuzil. Do Grajaú ao Curuzu, pra imigração meu povo é mula. Inspiração é Black, ele é Ferrez, não é Tia Augusta. Verso mínimo, lírico, de um universo onírico. Cada maloqueiro tem um saber empírico. Rap é forte, pode crer. Oui, monsieur, Renault, Piaget, sabotar. Enchanté. É que eu sou filho de cearense, a caatinga castigue, meu povo tem sangue quente. Naufragar, seguir pela estrela do norte, nas bênçãos de Padre Inciso, as letras de Ed Rock. Calar a boca dos Loki, pois quem toma banho de ódio exala o aroma da morte. Hoje não tem boca pra se beijar, não tem alma pra se lavar, não tem vida pra se viver, mas tem dinheiro pra se contar. De terno e gravata teu pai agradar, levar tua filha pro mundo perder. É o céu na boca do inferno esperando você. É o céu na boca do inferno esperando. Hoje não tem boca pra se beijar.